Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Vamos então para a nossa segunda aula de função quadrática, função do segundo grau. Bom, já comecei aqui a nossa aula de agora com a função indicada e duas situações eu vou chamar a atenção para uma coisinha muito especial. Quando a função tem concavidade voltada para baixo, ela vai ter um ponto mais alto. Concavidade voltada para cima, ela vai ter um ponto mais baixo. Tá? Nesse ponto, tanto numa situação como em outra, passa uma reta que seria a reta que é um eixo de simetria. Vai dividir a parábola em dois pedaços idênticos, tanto para um caso como para o outro caso. Bom, nesse caso aqui, ó, esse ponto ele seria o ponto mais alto da função. Portanto, ele seria o máximo da função. Máximo em y, tá bom? Neste caso, seria o ponto mais baixo, seria o mínimo da função. Quando eu falo em máximo e em mínimo, eu falo no y máximo e no y mínimo. Observa, turma, não faz sentido falar num x máximo ou no x, não faz sentido, porque a parábola era infinita para um lado e por outro. Então eu vou repetir. Quando eu falo em máximo da função ou mínimo da função, eu estou sempre me referindo ao y. De novo, voltando, y do vértice. Esse ponto é chamado vértice da parábola. Bom, se ele é um ponto, ele vai ter um y e, é claro, ele vai ter um x. Tem um x do vértice para um caso e o x do vértice para outro caso. Vai ser importante a gente saber determinar qual é o valor do x do vértice e do y do vértice. Vamos decorar algumas coisinhas. X do vértice, tu vai decorar menos b sobre 2a. Tudo bem? Decora, fica tudo certo. Você pega, então, o valor de B, o valor de A, substitui que você vai descobrir qual é o x deste ponto, que é o mais alto ou o mais baixo, dependendo da concavidade. Se você quiser encontrar o y do vértice, bom, eu não tenho o valor do x, pega esse x, substitui na função para obter o y. Então você coloca o x do vértice aqui e acha o y. Olha lá. Bonitinho. F do x do vértice para um caso ou para outro caso. Você pode também, se quiser, calcular, na verdade, via fórmula. Então, de novo, você vai ter uma formulazinha que você substitui os carinhas e encontra direto o y do vértice sem passar pelo x do vértice. Professor, não entendi muito bem isso não. Tá bom, então vamos para o bom e velho exemplo, que é com ele que a gente aprende. A função foi dada. Vamos dar uma olhadinha nisso. Eu quero encontrar o vértice. O vértice é um ponto, então ele tem um x e ele tem um y. Tem fórmula para os dois, não tem? Menos b sobre 2a é o x do vértice, menos delta sobre 4a é o y do vértice. Vou calcular. Eu vou só substituir, pessoal. Olha lá, ó. Menos b sobre 2a, o b eu sei, o a eu sei, substituindo e fazendo continha. Simples assim. Faça essa continha, tu vai encontrar o x do vértice igual, nesse caso, a 5. Y do vértice, vou atacar direto também, com formulazinha, sem medo de ser feliz, tá lá, ó. Muito bom, cadê a continha? Olha aí. Nossa, mas que coisa feia. Não, esse aqui é o delta. B quadrado menos 4ac. É porque tem que colocar um menos, né? Porque a fórmula é menos delta. Aí ficou feinho assim, mas é continha. Fazendo essa continha, você encontrou 18. É isso mesmo? Menos 18. Quase que eu acertei. Mas enfim, vamos lá. Agora eu tenho um ponto, é o ponto 5 e menos 18. Onde esse ponto estaria se eu fosse esboçar o gráfico? Vamos ao plano. Aí está o nosso plano. Marca o pontinho, quarto quadrante, porque olha lá, ó, o x é 5, marquei, e o y é menos 18. Me ajuda. Essa parábola, ela tem o a igual a 2, com cavidade voltada para cima. Ela vai cortar o eixo y no 32. Então ela tem que cortar no 32 com concavidade para cima. Dá para ter uma ideia de como é que é isso aí, né, pessoal? Lá vai, ó. Que lindo. Ficou lindo esse desenho. Pessoal, tem uma observação legal para fazer. O nosso esboço está lindo, tudo bonitinho, arrumadinho, mas tem uma coisa bacana para ser falada agora. Se eu quisesse encontrar as raízes dessa função, eu poderia. Sim, igual a zero, faço Bhaskara, some produto, acho as raízes. Quando você fizer esse cálculo, você vai encontrar uma raiz que é 2 e outra raiz aqui que é 8. Vou deixar também essa continha com vocês, tá? 2 e 8. Olha para a figura, você viu alguma coisa? Eu vi, ó. 5, que é o x do vértice, está exatamente no meio do caminho entre uma raiz e outra.
Estar no meio do caminho significa então que poderia ser encontrado fazendo 2 mais 8 sobre 2. Peraí. Está dizendo que sempre que eu somar as duas raízes e dividir por 2, eu vou encontrar o x do vértice? Yes! É verdade isso. Anota aí. O x do vértice sempre é a média aritmética das raízes. Sempre. Porque ele tem que estar no eixo de simetria. Então ele tem que estar no meio do caminho entre uma coisa e outra. A gente vai acabar usando isso demais. Tá combinado, pessoal? Bom mesmo. Qualquer coisa, volta e vê tudo de novo. Mais observações. Nós temos uma condição de escrever a função do segundo grau desse jeito, que é a forma convencional, que eu costumo chamar, e tem uma outra. Importante também falar agora, que é a forma fatorada. Como é que é a fatorada? Ela tem essa cara aqui, ó. Nossa, mas que feio isso. Vamos então entender os elementos. X é a variável. Variável assume vários valores, claro. Esse A é o mesmo A da função na forma convencional, e x' e x2', o que é isso mesmo? São as raízes. Ok, eu estou dizendo uma possibilidade de escrever a função de uma forma diferente. Vamos ver o exemplo. Essa função, ela tinha quais raízes? Uma raiz era 2, outra raiz era 8. Então você coloca o valor de A, coloca uma raiz e a outra raiz nesse formato. Assim você vai ter a mesma função escrita na forma fatorada. Olha ela aí, ó. Bacana, bonitinho. Agora vem a pergunta. Por que eu estou estudando isso? Vai ser importante a forma fatorada? Vai. Vou querer que você anote isso aí. Olha aí, ó. Primeira situação. Quando o enunciado não dá a função, mas fornece as raízes. Se eu já sei as raízes, mas não sei a função, pode ser interessante você usar a fatorada. Ou, quando o enunciado não dá a função, mas na sua montagem aparece um produto. Na sua montagem aparece um produto. Nós estamos precisando de alguns exemplos, né, pessoal? Vamos então entender? Vamos ver dois casos em que nós conseguiríamos tirar proveito dessa forma fatorada. Vamos lá? Bom, eu vou colocar o enunciado aqui. Se você quiser tentar fazer, dá uma pausa e tenta fazer. Eu aconselho, tá? Eu aconselho você dar uma pausa, tentar fazer isso sozinho. Legal. Eu vou continuar aqui. Determine o y do vértice da função representada pelo gráfico abaixo. Bom, eu sei que eu vou encontrar o y do vértice se eu tiver a função. Muito bom, eu não tenho a função, mas eu tenho informações no gráfico. Uma das informações que eu tenho, aqui ó, 0 e 10. Eu tenho as raízes? Tenho. Eu aprendi que se eu tenho as raízes, seria bom eu utilizar a forma fatorada. Bacana, vamos lá. Uma raiz é 0, outra raiz é 10, bota ali, ó, 0 e 10. Que lindo. Eu já tenho a função? Não tenho a função. Por quê? Bom, porque está faltando alguma coisinha aqui, né, pessoal? Vocês devem ter desconfiado. Eu não tenho o valor de A. Mas veja, essa parábola tem uma outra informação. Ela passa pelo ponto 8 e 6. 8 é x, 6 é y para um ponto da parábola. Então eu posso, na minha função, colocar no lugar de x o 8, e no valor de saída, no lugar de y, f de x, né, que é o y, eu vou colocar 6. Substituindo, observa que eu vou criar uma equação que a única coisa que eu não conheço é o A. Opa! Eu posso então fazer aqui algumas continhas e encontrar o valor de A. Olha aí. Quanto que vale o nosso A? Fazendo a continha. Menos 3 oitavos. Ótimo. O A eu não conhecia, agora eu conheço, colocando lá, a função está na minha mão. Calma, não acabei ainda. Lembra que eu queria ter a função? Ótimo. Agora que eu tenho a função, vamos pensar, como é que eu vou encontrar o y do vértice? Como é que eu vou encontrar o y do vértice? Bom, o que é o y do vértice? O y do vértice, que é o cara que está aqui em cima, ele seria o y do x do vértice. F de x do vértice. Muito bom. Então, marca lá. Esse cara, o x do vértice, ele tem que valer 5. Por quê? Lembra? Uma raiz é 0 e a outra é 10. Você vai somar as duas, dividir por 2 e encontrar o x do vértice. Lembrando, eu sempre posso fazer isso. Soma uma raiz com outra e divide por 2. Achando então esse cara que é 5, eu sei que o y do vértice seria, olha que lindo, o f de 5.
Portanto, eu coloco 5 na função, faço essas continhas aqui e vou encontrar o número. Este número está lá, indicado bonitinho, seria 7,5 sobre 8. O y do vértice, ele é a correspondência do x do vértice. Pou! Está lá o seu valorzinho. 7,5 sobre 8. Legal? Muito bom, hein? Esse tipo de exemplo aqui é interessante. Bacana. Segue em frente. Próximo exemplo. De novo. Quer dar uma pausa? Dá uma pausa. Tenta fazer. Ah, interessante. Tenta fazer. Eu vou atacar. Bom, Maria dispõe de 12 metros. Então, essa cerca pontilhada que está aqui tem que ter 12 metros e ela tem que ter a forma retangular. Ok. Vamos colocar algumas medidas aqui, ó. Essa medida eu vou chamar de x, que aliás é a mesma lá de cima, é um retângulo. Tudo não é 12? Então o que está sobrando para isso aqui? É o 12 menos o x de baixo e o x de cima. Portanto, esse comprimento aqui tem que ser 12 menos 2x. Até aí tudo bem. Bom, como é a área de um retângulo? Base vezes altura. Essa área, então, vai depender de x. Olha, a função foi criada. Ela acabou de ser criada. A área é base vezes altura. Se você manda a distributiva aqui, ó, toin, toin, joga o x para dentro, tu vai ter esse formato. Vamos reescrever isso aqui, só para ficar bonitinho, ó. Assim eu estou vendo quem é o A, quem é o B e quem é o C. O que esse cara pediu? Qual é a área máxima? Quando eu quero o máximo da função, eu vou atrás do y do vértice. Sempre assim. Máximo ou mínimo, eu vou atrás do y do vértice. Nós temos uma fórmula decorada. Decorada, né, pessoal? Decorada. Menos delta sobre 4a. Eu vou simplesmente substituir e matar a questão, pessoal. Olha que lindo. De novo, não se assuste com isso aqui, são só as substituições. b² menos 4ac com menos na frente. Faça então as continhas. Tchan, 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 tchan. Você vai encontrar aqui o y do vértice igual a 18. A área máxima que poderia estar aqui é 18. Bonito, hein? Bonito. Como nós estamos aqui para treinar e para fazer observações, eu vou apresentar uma outra forma de resolver. Partindo do mesmo ponto, olha para lá. Pessoal, olhando para cá, eu consigo, batendo o olho, por ser um produto, ela foi apresentada de uma forma fatorada. Então eu sei que se é um produto, uma raiz seria o zero, porque 0 vezes qualquer coisa é 0, e a outra raiz seria aê, 6. Se eu colocar 6 também zero. Tanto 0 como 6, zero a função. Portanto, eu tenho as raízes. Uma raiz é 0, a outra raiz é 6. Combinado? Como está na fatorada, ficou fácil encontrar as raízes. O x do vértice é a média aritmética entre as duas raízes. Portanto, 6 mais 0 sobre 2 vai dar 3. X do vértice vale 3. Se eu quiser saber o y do vértice, basta substituir na função o x do vértice. Lindo! Vamos colocar no lugar de x, então, 3. Olha lá, ó. Que delícia. 12 menos 6 fica 6, que vezes 3 vai dar, é claro, o mesmo 18. Muito bom, hein? A segunda aula foi importante. Vários debates que são realmente relevantes para esse capítulo. Ok, pessoal? Bacana! Ficamos por aqui, então, com função do segundo grau. Espero vocês para a próxima aula, que é de função exponencial. Um beijo para todos. Tchau, tchau. Fui!